Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Se você gostar desse vídeo, por favor, deixe seu like se você já é inscrito nesse canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se. Ative o sininho para você receber notificações, certo? Pois bem, então, uma boa quinta-feira para todos aí, certo? Uma boa tarde. E nesse vídeo de hoje eu quero comentar rapidinho, galera, um tópico aqui importante que eu já trouxe muitas vezes aqui no canal. Quem me acompanha aqui desde o início do canal sabe que eu sempre falei sobre inversão do campo magnético, um assunto bastante interessante, fascinante, porque ele tem um grau de importância um pouco elevado acima dos demais. Bom, eu quero comentar dar meu parecer, comentar um pouco aqui sobre o que é dito aqui nessa matéria, tá, da CNN, uma matéria aí da parte de ciência que fala que o núcleo da Terra parou de girar e pode se inverter, né? Sugere um estudo aí. Então saiu um estudo, né, que diz o seguinte, que a rotação do núcleo interno da Terra pode ter parado e pode até girar ao contrário, sugere uma nova pesquisa. Então eles vão dizer aqui que a Terra é formada pela crosta, pelo manto e pelos núcleos interno e externo. Concordo, isso aí é comprovado pela geofísica e pela geologia. É mais pela geofísica, né? A geologia estuda mais outras coisas, mas essas ciências têm muito em comum, tá? E estudam a questão da Terra, certo? Pois bem, o núcleo interno sólido está situado a cerca de 5.100 km abaixo da crosta terrestre, né? Segundo o modelo da ciência, e é separado do manto semissólido pelo núcleo externo líquido, que permite que o núcleo interno gire a uma velocidade diferente da rotação da própria Terra. Lembrando que tudo aqui que eles estão falando é baseado no modelo do globo, tá? Baseado no modelo heliocêntrico, tá? É um modelo proposto pela ciência moderna, é um modelo padrão da ciência, tá? Eles não ligam em discutir se essas coisas aqui funcionam no modelo alternativo ou não. Para eles não tem essa de modelo alternativo, eles vão seguir como realidade absoluta essa visão aqui cosmológica, certo? Mas enfim, não é isso que eu quero discutir muito não. Quero discutir coisas mais abrangentes e profundas aqui nesse vídeo. Bom, em pesquisa publicada na revista Nature Geoscience, Yi Yang, que é um cientista da Universidade de Pequim, na China, e Xiaodong Song, que é professor catedrático da Universidade de Pequim também, estudaram ondas sísmicas de terremotos que passaram pelo núcleo interno da Terra ao longo de caminhos semelhantes desde a época de 1960, até inferir o quão rápido o núcleo interno está girando. As descobertas foram inesperadas, eles disseram. Desde 2009, os registros sísmicos que antes mudavam ao longo do tempo mostraram pouca diferença. Isso, disseram eles, sugeria que a rotação do núcleo interno havia parado. Mostramos observações surpreendentes que indicam que o núcleo interno quase cessou sua rotação na última década e pode estar passando por um retrocesso, né? Escreveram tudo isso aí no estudo, certo? Pois bem, vamos lá, vamos continuar aqui na leitura aqui. A rotação do núcleo interno é impulsionada pelo campo magnético, gerado no núcleo externo e equilibrada pelos efeitos gravitacionais do manto. Saber como o núcleo interno gira pode esclarecer como essas camadas interagem e outros processos nas profundezas da Terra. No entanto, a velocidade dessa rotação se ela varia é debatida, né, disse um geofísico da Universidade Nacional Australiana que não participou do estudo. Certo? Então, como eu falei, tudo isso aqui que eles estão falando é baseado na concepção cosmológica, na visão cosmológica que eles acreditam, né, que a ciência propaga como realidade absoluta, porque até os cientistas, assim como nós, também eles passaram pela escola, depois da escola passaram pela faculdade, universidade, fizeram doutorado, mestrado, etc e tal, e chegaram a obter seu título de doutorado, chegaram a realizar a sua carreira como cientista, etc e tal. Então, como nós, eles também passaram por um sistema educacional, certo? Então, o modelo mais comum na visão dos caras é o modelo do globo, certo? Pois bem. Bom, basicamente o que eles estão querendo dizer aqui é o seguinte, eles estão se referindo à inversão do campo magnético, que é um assunto que eu já falei aqui muitas vezes, está no canal, certo? Tem uma playlist aqui só sobre esse assunto, inversão do campo magnético.
vários vídeos onde eu falo da questão do plasma, onde eu falo da Golden Age, que é o período após inversão do campo magnético. Claro, mas eu falo de uma maneira diferente do ponto de vista da ciência, tá entendendo? Porque eu explico a inversão do campo magnético em cima do modelo de terra plana estacionária, certo? Não dá para explicar esse assunto em cima de uma bola, infelizmente. Mas a ciência, ela estuda um modelo que não bate com a realidade e leva como uma verdade absoluta, certo? E tudo que nós falamos aqui no canal é loucura, certo? Pois bem, então, meus amigos, eles estão basicamente falando isso, o próprio sistema já está nos alertando, porque eles sabem que em algum momento isso vai acontecer. Então eles já têm que jogar na nossa fuça o que está perto de acontecer, para que a gente possa se preparar, né? Para quem for mais esperto, né, melhor dizendo, se prepare, né? E para quem for assim menos esperto, infelizmente vai ficar dormindo e não vai saber de nada do que está acontecendo, certo? Bom, então vamos lá, só para a gente entender melhor. Uma pergunta aqui interessante: como é formado o campo magnético da Terra? Bom, meus amigos, a ciência ela vai dar aqui um ponto de vista, né? Ela vai passar uma visão, que é o seguinte, ó. De acordo com a teoria do geodínamo, o campo magnético da Terra é formado devido à alta temperatura do núcleo terrestre, às correntes de convecção e ao efeito Coriolis, certo? No interior da Terra temos um núcleo dividido em núcleo interno e núcleo externo, que por estar em alta temperatura faz com que os átomos de ferro e de outros metais que o constituem sejam ionizados, e ao se movimentarem ocorre a criação do campo magnético do planeta. Bom, só que no meu ponto de vista eu acho isso um pouco questionável, porque não sei se vocês já ouviram falar da temperatura de Curie. Quem nunca ouviu falar, dê uma pesquisada, vocês vão ver que o ferro ele começa a perder suas propriedades magnéticas dependendo do grau de temperatura, dependendo se a temperatura for muito alta. Por exemplo, se o ferro estiver exposto a uma temperatura de 6.500 graus Celsius ou mais do que isso, é como se ela entrasse no ponto de fusão, ela começa a perder suas propriedades magnéticas. Então é meio questionável essa visão da ciência sobre a origem exata do campo magnético. Mas enfim, não vou discutir isso aqui não, né? Eu tô lendo aqui só pra gente tentar entender um pouco a visão dos caras, né? E até porque isso aqui é um conhecimento que a gente aprende na escola, né, mano? Só que no núcleo interior quase não existe espaço para que os átomos se movimentem, devido à sua alta temperatura e pressão. No entanto, no núcleo externo, que está com temperatura e pressão mais baixa, se comparadas às do núcleo interno, os átomos têm mais espaço e conseguem se mover por meio do processo de propagação de calor, certo? Conhecido como convecção, que faz com que os átomos de ferro mais quentes subam e os átomos de ferro mais frios desçam, ocasionando a criação de um campo magnético estável, certo? Pois bem. Bom, para quem me acompanha aí desde o início do canal, sabe que o modelo que eu utilizo para explicar a questão da inversão do campo magnético é esse aqui, né? Quando eu trago vídeos aqui no canal em relação a esse assunto, esse tópico. Já estudei muito sobre o assunto e esse conteúdo que eu trago aqui no canal sobre esse assunto, ele não vem na minha cabeça, tá? Nada disso que eu falo aqui eu tiro da minha cabeça. Tudo é baseado em fontes. Eu tive que participar de plataformas privadas para ter acesso a certos vídeos, certo? Plataformas privadas para ter acesso a certos vídeos para mim poder fazer esses vídeos aqui para vocês, tá? Porque eu achei um assunto bastante interessante e como eu tinha criado esse canal aqui falando sobre esses assuntos, sobre as verdades do nosso mundo, né? Sobre a questão do despertar, etc e tal, eu tinha que trazer esse assunto aqui. Então, se eu quisesse obter conhecimento aprofundado, eu teria que participar de certas plataformas, né? Porque ninguém expõe isso aqui abertamente. E essa imagem aqui, ó, mostra que boa parte, todas as civilizações praticamente, tinham a mesma visão cosmológica, se baseando em uma terra plana estacionária, onde ela é coberta com uma cúpula, e Sol, Lua, estrelas de demais corpos celestes, planetas, né, que são estrelas errantes, estão todos contidos dentro desse firmamento, e a Terra permanece imóvel, certo? Era a visão cosmológica dos antigos, e eu penso que todos esses eventos naturais que vão acontecer, inversão do campo magnético, que essas pessoas que mandam no mundo sabem que vai acontecer em algum momento, eu penso que esses eventos naturais eles vão deixar muito claro pra gente, vai esfregar bem na nossa cara a real forma da Terra e a real natureza dela,
Certo, meus amigos? Espero que todos vocês tenham entendido o raciocínio. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos aí pela paciência. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.